Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e no vídeo de hoje iremos falar sobre a eclesiologia latino-africana contra o papismo. Muitos apologistas latinos, isto é, católicos romanos, recorrem frequentemente aos escritos dos padres da Igreja do Norte da África, cuja principal diocese era Cartago, para sustentar a ideologia papista que, séculos mais tarde, viria a se consolidar em Roma, atingindo seu auge no Concílio Vaticano I. Contudo, como já abordamos em vídeos anteriores sobre São Cipriano e o Papa Estevão, embora a Igreja africana estivesse situada na esfera de influência romana, aquilo que mais tarde se denominaria Patriarcado do Ocidente, sua postura em nada se assemelhava à concepção católica romana de primado jurisdicional. Os bispos africanos, com destaque para Cipriano de Cartago, defendiam firmemente a igualdade entre os episcopos e a autonomia de cada igreja local. Ainda que pudessem reconhecer a sé de Roma como a principal sé apostólica do Ocidente e símbolo de unidade, jamais admitiriam estar sujeitos à sua autoridade ou dever de obediência, muito menos em questões doutrinárias ou disciplinares. Optato foi bispo da cidade de Milevo, na Numídia, atual Mila, na Argélia. O seu contexto e a localização da sua cátedra é essencial para compreender o pensamento de Optato e também de outros padres africanos sobre a Cátedra de Pedro. Optato viveu durante a controvérsia donatista, um cisma na Igreja Ocidental, especialmente na Igreja da África, que não possui as mesmas características do cisma entre Oriente e Ocidente, isto é, envolvendo cátedras episcopais legítimas, chamadas de canônicas, que entraram em conflito, mas sim o conflito entre uma cátedra canônica e um bispo que, invadindo o território canônico de outro, estabelece uma cátedra episcopal rival, onde outra já existia, levantando altar contra altar, o que é a definição de um ato cismático nos padrões da Igreja do primeiro milênio, sendo o que distingue cisma de uma mera quebra de comunhão. Aplicar ao cisma entre Oriente e Ocidente as prerrogativas e argumentos utilizados pelos padres africanos contra os donatistas pode se revelar um tiro no pé para os próprios católicos romanos, como veremos adiante. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos começar pelo básico. Quem eram os donatistas? Os donatistas foram um grupo cristão do norte da África que, defendendo uma visão rigorista da pureza da igreja, não reconhecia a autoridade de bispos que haviam cedido à perseguição sob Diocleciano, chamados de traidores. Eles acreditavam que os sacramentos ministrados por clérigos que haviam traído a fé eram desprovidos de graça, ou inválidos, se preferir o termo mais comumente utilizado no mundo ocidental. Em outras palavras, possuíam uma visão segundo a qual a eficácia do sacramento dependia da santidade do ministro. Nossa história se inicia no começo do século IV, com a Igreja da África fortemente dividida entre o Partido Moderado, que opunha-se a uma ideologia radical de martírio, e o Partido Rigorista proto-donatista. No ano 311, com a morte do bispo Mensurinos e a eleição controversa do seu sucessor Cecilianus, um moderado, o Partido Rigorista recusa-se a reconhecer a sua eleição e declara sua consagração inválida por ter sido feita pelo suposto traidor, traditor, Félix de Aptunga. Os rigoristas, então, elegeram o leitor Majorino para o episcopado, tendo o apoio de um sínodo de 70 bispos sob a presidência de Secundus de Tigizes, o primaz da Numídia, que também defendia uma visão rigorista sobre a eficácia dos sacramentos. O cisma africano espalhou-se como fogo na grama seca. Logo, diversas cidades do norte da África passaram a ter dois bispos rivais, um em comunhão com os Cecilianos e o outro em comunhão com Majorino. No ano 313, Majorino morre e Donatus assume em seu lugar. Agora que já descrevemos um pouco do contexto histórico de nossa análise, precisamos entender a visão eclesiológica das igrejas africanas sobre as cátedras apostólicas, para que suas eventuais afirmações sobre a Cátedra de Pedro ou mesmo a Cátedra de Roma sejam lidas não seguindo os vieses modernos que muitas vezes contaminam os apologistas latinos, mas em acordo com a visão dos autores e padres do norte da África. Tertuliano segue a argumentação de Santo Irineu de Lyon em sua obra De Praescriptione Haereticorum, como vimos em nosso vídeo sobre Santo Irineu. Ele foca em Roma por questões de brevidade, mas menciona também Policarpo e as igrejas de Esmirna e Éfeso, e que deveríamos recorrer às igrejas mais antigas. Para Tertuliano, essas igrejas eram matrizes, modelos e fontes originárias da fé. A comunidade de Roma não era a única, mas era uma delas. Ele diz: percorra as igrejas apostólicas onde os próprios tronos dos apóstolos presidem até hoje em seus distritos. Se Acaia está mais próximo de você, você tem Corinto.
Se não estiver longe da Macedônia, você tem Filipos e Tessalônica. Se puder ir até a Ásia, terá Éfeso. Se estiver perto da Itália, tem Roma, a autoridade mais próxima para nós também. Para Tertuliano, qualquer uma dessas cátedras em seu próprio contexto cumpria a função que Roma tinha para com a igreja de Cartago e as da Numídia em geral, pois elas tiveram sua origem de Roma. Ela era sua matriz, a origem da sua fé e sua sé apostólica. A eclesiologia de Cipriano é bem clara e está fartamente exposta em seus escritos, mas devido ao uso de certa terminologia petrina, elas se tornaram alvo de muita controvérsia. Na obra Sobre a Unidade da Igreja Católica, nós lemos: se alguém considerar e examinar essas coisas, não haverá necessidade de discussões e argumentos prolongados. Há uma prova fácil para a fé em um breve resumo da verdade. O Senhor fala a Pedro dizendo: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E novamente a este ele diz, após a sua ressurreição: apacenta as minhas ovelhas. E embora a todos os apóstolos, após a ressurreição, ele conceda igual poder e diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebeu o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a quem retiverdes os pecados, ser-lhe-ão retidos. No entanto, para que pudesse estabelecer a unidade, ele organizou, por meio de sua autoridade, a origem dessa unidade como começando de um. Certamente os demais apóstolos também eram iguais a Pedro, dotados de uma participação semelhante tanto em honra quanto em poder. Mas o princípio procede da unidade. O episcopado é um só, do qual cada um detém sua parte em sua totalidade. A igreja também é uma só, que se espalha por toda parte e se transforma em uma multidão por meio do aumento da fecundidade, assim como há muitos raios de sol, mas há uma só luz. Os 3 textos petrinos são aplicados a todo o colégio episcopal, cujos membros receberam e possuem igualmente o mesmo poder, cada um possuindo-o em sua totalidade, não como vigários de um só bispo em Roma. Essas coisas são dadas na figura de Pedro para demonstrar que deve haver unidade entre eles, ou seja, que os bispos terão esse poder se mantiverem a si mesmos na unidade da igreja. Unidade é essa que não é com um único bispo em Roma, mas de todos os bispos, um com os outros, mutuamente ligados entre si. Vejamos em outro texto de que forma Cipriano interpreta o texto de Mateus 16. Nosso Senhor, cujos preceitos devemos temer e observar, estabelecendo a honra do bispo e o propósito da sua igreja, fala no Evangelho e diz a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a vencerão. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Daí decorre a ordenação dos bispos e a organização da igreja ao longo dos tempos e através das sucessões, de modo que acima dos bispos a igreja se constitua e todos os seus atos sejam governados por meio dos mesmos prelados. Tendo sido isso fundado sobre uma lei divina, admiro-me de que alguns, com uma audaz temeridade, tenham querido escrever-me enviando cartas em nome da igreja, quando a igreja está constituída no bispo, no clero e em todos os fiéis que perseveram na fé. O historiador católico romano Michael Winter comenta sobre esse texto. Cipriano utilizou o texto petrino de Mateus para defender a autoridade episcopal, mas muitos teólogos posteriores, influenciados pelas conexões papais do texto, interpretaram Cipriano em um sentido pró-papal que era estranho ao seu pensamento. De certa forma, é lamentável que o cisma de Novaciano tenha começado em Roma. Cipriano teria usado Mateus 16 para defender a autoridade de qualquer bispo, mas como ele o empregou em favor do bispo de Roma, criou-se a impressão de que ele o entendia como se referindo à autoridade papal. Na eclesiologia de Cipriano, a unidade da igreja é garantida por 2 meios: a autoridade dos bispos e o papel de Pedro no início. Com passagens bíblicas, entre as quais Mateus 16, ele defende a unicidade do governo da igreja local. Como a igreja local é o microcosmo da igreja universal, a salvaguarda da unidade em uma delas garantirá a unidade da outra. O conceito de Cipriano é cristalino. Ele se refere ao texto petrino como sendo a instituição divina do episcopado e não de um papado. Assim, a cátedra de Pedro pertence a cada bispo em sua diocese. Cipriano ocupa a cátedra de Pedro em Cartago, assim como Cornélio ocupava em Roma. Deus é um só, Cristo é um só, uma só igreja e a única cátedra estabelecida pela palavra do Senhor sobre Pedro. Outro altar não pode ser constituído, nem um novo sacerdócio estabelecido, à margem do único altar, do único sacerdócio. O bispo legítimo da diocese detém a cátedra de Pedro,
e quem tenta usurpá-la, como os novacianos em Roma e os donatistas na África, levantavam altar contra altar e estabeleciam um outro sacerdócio. Na Epístola 66, a Florêncio, Cipriano novamente usa a figura petrina para falar da igreja e dos bispos legítimos de cada uma delas. Ali fala Pedro sobre quem for edificada a igreja. Essa igreja é o povo reunido ao sacerdote, o rebanho que adere ao seu pastor. Daí que deva saber que o bispo está na igreja e a igreja está no bispo, que se alguém não estiver com o bispo, não estará na igreja. Ou seja, quem não está em comunhão com o bispo legítimo não está na igreja. Cipriano continua: enganam-se inutilmente os que sentem comunhão com o sacerdócio de Deus, se insinuam e às escondidas creem estar em comunhão com certas pessoas, pois a igreja que é católica é uma só e não está cindida nem dividida, mas por certo, conexa e reunida pelo liame dos sacerdotes mutuamente ligados entre si. Todo episcopado deve estar unido, mas qualquer que seja a autoridade ou poder existentes, cada bispo os detém igualmente. Para Cipriano, Roma era, de fato, a primeira sé do Ocidente, não por algum privilégio de instituição divina, mas por sua grandeza e importância histórica. Em suas palavras, Roma deve preceder Cartago por sua grandeza. Essa precedência, portanto, não derivava de um primado jurisdicional instituído por Cristo, mas de fatores históricos e eclesiais. O fato de Roma ter recebido a fé diretamente dos apóstolos, os dois príncipes dos apóstolos, no caso Pedro e Paulo, de conservar seus restos mortais, de sua relevância como capital do império, ou ainda de uma combinação de todos esses elementos. Além disso, Roma era reconhecida como a igreja-mãe das demais igrejas do Ocidente por ter sido o ponto de partida da missão apostólica naquela região. No entanto, tal reconhecimento conferia-lhe apenas um papel honorífico de primazia, jamais um direito de governar as demais igrejas. Em uma das passagens onde uma linguagem mais forte é atribuída a Roma se encontra na Carta 59, onde os cismáticos de Cartago vão até Roma buscar apoio para sua causa. Nela nós lemos que eles levavam cartas de cismático. Ad Petri cathedram adeque, et ecclesiam principali und unitas sacerdotalis exhorta est. Ao trono de Pedro e à igreja principal, de onde a unidade sacerdotal tira sua fonte. O estudioso católico romano Robert B. Eno, doutor pelo Instituto Católico de Paris e professor de História da Igreja na Catholic University of America, comenta: essa descrição de Roma não contradiz a teologia habitual de Cipriano, como o restante da passagem demonstra abundantemente. Aqui as palavras cátedra de Pedro são usadas no duplo sentido de unidade legítima da Igreja Católica e das sedes do próprio Pedro. O que é de maior interesse é a designação de Roma como a Ecclesia Principalis. Isso pode muito bem ser traduzido não como a igreja principal, mas como a igreja primordial ou a Urkirche, uma interpretação para a qual há paralelos interessantes em Optatus. A unidade sacerdotal decorria do fato dos bispos legítimos de todas as cidades do Ocidente terem recebido sua fé a partir dessa cátedra. Logo, seus bispos possuem a mesma linhagem sacerdotal dela. Qualquer invasor que se opusesse a essas cátedras originais, que eram elas próprias cátedras de Pedro, como fez Majorino, estariam se opondo à unidade sacerdotal. Aqui não há uma ideia de comunhão obrigatória com o bispo de Roma, a revelia da sua ortodoxia, como cogitaram alguns, e a controvérsia do rebatismo absolutamente desprova. Nesse sentido, Robert Eno irá afirmar: Pedro, o símbolo da unidade na igreja local, também é o apóstolo fundador da igreja romana, a sé apostólica local. O simbolismo teológico associado a Pedro na mente de Cipriano é aqui transferido para Roma. Pedro, o símbolo da unidade primordial da igreja local e cuja prioridade temporal ou primatus é o símbolo da unidade entre os apóstolos, agora vê seu significado simbólico estendido à igreja petrina por excelência daquele local, Roma. Não é preciso dizer que tudo isso não significa que Cipriano reconheça uma autoridade superior de comando na igreja romana. Uma olhada na desafortunada correspondência final sobre a questão do batismo é suficiente para acabar com tais pensamentos. Nesse sentido, o renomado acadêmico Eduard Tchetchensky reconhece que, embora para Cipriano os posicionamentos do bispo de Roma tivessem certo peso, o que poderíamos classificar como auctoritas, ou seja, prestígio moral e honorífico, eles não possuíam um caráter vinculativo. Os conflitos posteriores com o Papa Estevão sobre o rebatismo de hereges demonstram tanto a importância da Igreja de Roma para Cipriano, quanto o peso relativo que ele atribuía às decisões de seus bispos. Quando Estevão exigiu que a prática romana, isto é, aceitar o batismo administrado por hereges, fosse mantida, e até ameaçou com a excomunhão Cipriano e Firmiliano de Cesareia, por discordarem, Cipriano manteve sua posição.
Em 256, Cipriano convocou um sínodo no qual 87 bispos repudiaram solenemente o ensinamento de Estevão. Para Ciprianos e seus aliados, Estevão, em Roma, errou ao reivindicar uma autoridade especial fundamentada em sua sucessão de Pedro, reservando assim para si algo que é compartilhado pelo episcopado como um todo. Como já mencionado nos outros dois vídeos sobre Cipriano e o caso de Estevão, e reafirmado aqui mais uma vez neste, na abertura do 7º Sínodo de Cartago, as palavras de São Cipriano refutam qualquer pretensão de ler seus textos com um viés papista. Resta que, sobre esse mesmo assunto, cada um de nós deve apresentar o que pensa, não julgando ninguém, nem rejeitando ninguém no direito de comunhão, se ele pensar diferente de nós. Pois nenhum de nós coloca-se como um bispo de bispos, nem por terror tirânico alguém força o seu colega à obediência obrigatória, visto que cada bispo, de acordo com a permissão de sua liberdade de poder, tem seu próprio direito de julgamento e não pode ser julgado por outro mais do que ele mesmo pode julgar um outro. Que cada ouvinte faça seu próprio juízo, comparando as palavras de São Cipriano com os termos da infame Dictatus Papae de Gregório VII, documento que afirma, entre outras coisas, que somente o bispo de Roma pode depor ou reconciliar os bispos e que ele não deve ser julgado por ninguém. Mas ainda, Gregório VII declara que apenas o bispo de Roma tem o direito de ser chamado de Papa. No entanto, como se pode ver nas epístolas 8, 23, 30, 31 e 36, o próprio Cipriano de Cartago era chamado de Papa Cipriano, um título que na época era usado amplamente como um sinal de respeito aos bispos em geral, não como exclusividade do bispo de Roma. Essa comparação entre o espírito colegial e sinodal da Igreja Antiga e as afirmações centralizadoras da Reforma Gregoriana evidencia o abismo entre a eclesiologia dos Santos Padres e a doutrina papista posterior. Na época de Optato, já se havia chegado em um consenso quanto à questão do batismo dos hereges. Diferente do que alguns apologistas católicos defendem, não foi a posição do Papa Estevão que prevaleceu, mas uma visão intermediária entre os lados conflitantes. Aliás, a posição de Estevão não é sequer adotada pela Igreja de Roma atual, pois enquanto ele defendia que até mesmo aqueles que vinham de uma seita agnóstica de Marcião não precisavam ser propriamente batizados, a Igreja Romana atual não aceita uma série de batismos, como o batismo mórmon, em que, embora sejam utilizadas as mesmas palavras, se entende que essas palavras têm significados completamente diferentes daqueles proferidos no batismo católico. Ironicamente, o mesmo era apontado por Cipriano contra a atitude de Estevão. O Senhor, ao enviar os seus discípulos depois da ressurreição, instruiu-os sobre como deviam batizar e ensinou-os dizendo: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele manifesta a Trindade, em cujo mistério os gentios se haviam de batizar. Por acaso Marcião admite essa Trindade? Por acaso afirma o mesmo Deus Pai Criador que nós confessamos? Reconhece o mesmo Cristo, Filho, nascido da Virgem Maria? Palavra que se fez carne, que carregou os nossos pecados, que venceu a morte ao morrer, que deu início em si mesmo à ressurreição da carne e mostrou aos seus discípulos que na mesma carne ressuscitará? É bem outra a fé de Marcião e daqueles outros hereges. Aliás, nada há entre eles a não ser perfídia, blasfêmia e contenda, realidades opostas à sã doutrina e à verdade. Como, pois, pode parecer que os batizados entre eles tenham conseguido a remissão dos pecados e a graça da divina indulgência por meio de sua fé, ao não terem a verdade da própria fé? Em outras cartas, vemos como, embora equivocado em seu rigorismo excessivo, Cipriano estava correto em se opor ao ensino de Estevão, que seria eventualmente repudiado mesmo na igreja de sua cátedra. Se você ainda não se encontra convencido que essa narrativa de apologistas desinformados que tentam pintar o Papa Estevão como o lado vencedor e correto da história é falsa e sequer adotada por seus sucessores antigos ou atuais, vamos explorar mais outros textos de São Cipriano. Ele proibiu que fosse batizado na igreja quem venha seja lá de que heresia for, ou seja, estimou como justos e legítimos os batismos de todos os hereges, e como cada heresia tem um batismo diferente, pecados que lhes são peculiares, ele, ao declarar-se em comunhão com o batismo de todas, recolheu amontoados em seu regaço os pecados de todas. Ora, já que nenhuma heresia em absoluto e nenhum cisma pode ter de fora a santificação do batismo salutar, a dura obstinação de nosso irmão Estevão chegou a tal ponto que defende nascerem filhos para Deus até mesmo do batismo de Marcião, bem como do de Valentim, do de Apeles e de outros que blasfemam contra Deus Pai, que desconcedesse a remissão dos pecados em nome de Jesus Cristo, ali onde se blasfema contra o Pai e contra o Cristo, nosso Senhor e Deus.
por fim, um acordo foi alcançado entre os bispos ocidentais no Concílio de Arles no ano 314. No cânone 9 nós lemos: com relação aos africanos que usam sua própria lei especial a praticarem o rebatismo, fica resolvido que se alguém vier à igreja vindo de heresia, eles o questionem sobre o credo professado em seu batismo, e se eles considerarem que ele foi corretamente batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, deixe-o apenas receber a imposição de mãos para que ele receba o Espírito Santo. Mas se quando questionado ele não confessar solenemente essa trindade, deixe-o ser batizado. Mesmo após essa prática ocidental ser estabelecida, a qual reforçamos, contrariava a posição de Estevão, os orientais seguiam operando conforme os seus próprios costumes eclesiásticos, uma vez que decisões do Sínodo do Ocidente, ainda que aprovadas pelo Papa de Roma, não vinculavam as demais igrejas. Nesse sentido, São Basílio o Grande afirmará: os encratistas, os sacóforos e os apotáticos estão todos sob a mesma regra que os novacianos, pois um cânone foi promulgado com relação a estes últimos, embora varie de lugar para lugar, enquanto nada específico foi dito com relação aos primeiros. Seja como for, nós simplesmente rebatizamos todas essas pessoas. Se entre vocês a medida de rebatizar é proibida, como certamente ou é entre os romanos, por causa de alguma economia, contudo deve prevalecer o que nós dizemos, pois a heresia deles é uma espécie de desdobramento dos marcionistas, que abominam o casamento, desprezam o vinho e dizem que a criação de Deus está contaminada. Portanto, não os recebemos na igreja a menos que sejam batizados em nosso batismo, e que eles não digam: fomos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, quando eles supõem, como fazem de modo semelhante a Marcião e as demais heresias, que Deus é o Criador das coisas más. Portanto, se isso lhe agrada, então mais bispos devem se reunir e assim estabelecer o cânone, de modo a dar segurança àquele que realiza o rebatismo e para que aquele que defenda essa prática possa ser considerado confiável ao responder sobre tais assuntos. Então, meus caros, aqueles que gostam de vir nos comentários acusar que as práticas distintas quanto ao batismo na Igreja Ortodoxa é prova de algum tipo de divisão ou algum defeito na Igreja, devem decidir se a Igreja do primeiro milênio, ao permitir que as distintas dioceses decidissem por receber ou não os heréticos por economia, isto é, sem a necessidade do rebatismo, se encontravam em erro ou dividida, né? Não seria a Igreja da época de Basílio una, santa e católica, ainda que as práticas quanto à economia do batismo herético variassem de lugar para lugar? Ou seria isso mera consequência da eclesiologia da Igreja, mantida pela Santa Ortodoxia, de que, salvo decisões colegiadas pelo Sínodo, cabem aos bispos de posse das chaves referidas em Mateus 16 a tomada de decisão sobre as práticas em sua diocese? Retornando à Igreja da África, com o consenso sobre o batismo sendo estabelecido no Ocidente entre os romanos, galicanos e africanos, um outro problema na época de Cipriano continuava vivo, o cisma donatista. E Optato, com a missão de convencer os contradizentes e guardar o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispo, se pôs a refutar os donatistas. Mas o cisma donatista já havia tomado novas proporções, razão pela qual repetir o argumento de seu predecessor Cipriano não funcionaria mais tão facilmente. Inicialmente restrito a um punhado de cidades, agora a seita donatista se espalhava por grande parte do território provincial, tendo clérigos em cada cidade, vilarejo, em oposição aos clérigos ortodoxos, ambos afirmando serem os pastores da única igreja, fora da qual não há salvação. A questão que Optato enfrenta era muito simples: qual é a igreja verdadeira? Para resolvê-la, Optato percebeu que seria preciso apelar para a igreja além da África. Nesse contexto, Optato apresenta a famosa frase, não raramente utilizada pelos apologistas latinos, em completa distorção ao seu significado. Não podeis, pois, negar que sabeis que a Pedro, o primeiro na cidade de Roma, foi conferida a cadeira episcopal sobre a qual se assentou Pedro, o cabeça de todos os apóstolos, sendo por isso chamado Cefas, para que nessa única cadeira fosse preservada a unidade de todos, a fim de que os outros apóstolos não sustentassem, cada um para si, cadeiras separadas, de modo que aquele que erguesse uma segunda cadeira contra a única já seria um cismático e pecador. Essa passagem possui a mesma ideia que vimos em Cipriano, em sua obra da Unidade da Igreja Católica. Qualquer um que se coloque contra a cátedra de Pedro é um cismático, mas o próprio Optato afirma no seu livro primeiro, ao discutir a questão de onde a culpa pelo cisma deveria ser colocada, ele observa que não foi Ceciliano, mas Majorino, o breve predecessor de Donato, que se separou da cátedra petrina de Cipriano. O cisma em Cartago foi iniciado por seus pais. Pesquisem o início desses assuntos e descobrirão que, ao associar hereges e cismáticos, vocês pronunciaram julgamento contra si mesmos,
pois não foi Cecílio que se afastou de Majorino, o pai de seu pai, mas foi Majorino que abandonou Cecílio, nem foi Cecílio que se separou da cátedra de Pedro ou cátedra de Cipriano, mas Majorino, em cuja cátedra vocês se sentam, uma cátedra que não existia antes do próprio Majorino. Esse uso da cátedra de Pedro não se refere a Roma, mas à sede episcopal legítima de Cartago. A cátedra de Pedro em Cartago é a cátedra de Cipriano, e a atual cátedra de Parmênio, sucessor de Donato, não existia antes de Majorino estabelecê-la de maneira ilegal. No contexto dessa passagem, Optato desafia os donatistas a demonstrar as origens de sua cátedra. O mesmo argumento é feito quanto ao suposto bispo romano dos donatistas. Optato menciona a presença de Pedro em Roma e faz uma lista de bispos romanos que sucederam a essa única cátedra no qual Pedro se sentou. Na primeira citação, a discussão foca em Roma, pois os donatistas alegam também encontrar-se em comunhão com as igrejas fora da África, notadamente seu falso bispo romano. Optato, porém, demonstra a insensatez dos donatistas, pois eles constituíam apenas uma pequena minoria de não-nativos na cidade. Era ridículo para eles reivindicar a cátedra de Pedro em Roma, já que o representante deles em Roma só podia rastrear a sua origem episcopal até Vítor de Garba, no início do século IV, e estes provavelmente nunca tiveram permissão para se aproximar do memorial dos apóstolos Pedro e Paulo. Optato ridiculariza a igreja donatista em Roma, cuja única cátedra ele afirma ser a cátedra da pestilência, em referência ao primeiro capítulo 1, versículo 1 de Salmos. A argumentação de Optato avança a ideia presente em Cipriano, melhor descrevendo a relevância dada aos bispos de Roma, enquanto a única sé apostólica do Ocidente e sua maior cidade. Comunhão com Roma era sinal de que a igreja local estava conectada também com o resto do mundo, sendo parte da unidade visível da Igreja Católica, isto é, universal. Ao demonstrar que suas alegações de comunhão com a Igreja de Roma eram falsas, Optato privava os donatistas de clamarem para si alguma universalidade. Eles eram um cisma local e nenhuma outra igreja ao mundo da ecumene tinha comunhão com eles, e sim com os bispos católicos que, através de Roma, mantinham comunhão com as principais sedes do mundo cristão. Nesse sentido, Robert Ino comenta que o simbolismo da Cátedra Petri foi ampliado para enfrentar o novo desafio regional do donatismo, que substituiu o antigo problema do cisma local. A Cátedra de Pedro, na antiga estrutura cipriânica, ainda é um conceito válido, mas foi dado ao passo decisivo de ver uma Cátedra de Pedro especial na Igreja Mundial. Essa é a igreja em Roma onde Pedro se sentou pela primeira vez na Cátedra Episcopal. Roma é agora o centro da comunhão, pelo menos para o Ocidente, por onde passam os documentos de reconhecimento eclesial, as Literae Communicatorie, cartas de comunhão com as igrejas mundo afora. Tudo isso, repita-se, não indica qualquer crença da parte de Optato em algum tipo de entendimento moderno da primazia papal. Mesmo na questão da comunhão com a igreja fora da África, Optato menciona a importância da comunhão com as 7 igrejas da Ásia. O uso do conceito de Cátedra Petri por Optatus, embora baseado no uso de Cipriano, foi além dele. Esse salto para um novo nível de compreensão, ou seja, um desenvolvimento, um conceito novo, foi provocado pela experiência nova e até então desconhecida de um cisma regional total com grupos rivais, oferecendo basicamente as mesmas doutrinas, as mesmas práticas e os mesmos sacramentos. A mudança de significado foi provavelmente provocada mais rapidamente pelo apelo à catolicidade geográfica, o argumento mais comumente repetido contra o particularismo donatista. Para Optato, estar em comunhão com Roma era sinal de que estava em comunhão com o restante do mundo, isto é, que possuía a catolicidade. No entanto, deve ser destacado, isso não se dava por uma ideia de supremacia do bispo romano, mas pelo fato de que era com a Igreja de Roma que as igrejas do Oriente habitualmente trocavam as cartas de comunhão, epístolas em que se buscava o reconhecimento mútuo da canonicidade, da eleição e elevação de determinado bispo e a ortodoxia de sua fé. Essas cartas eram trocadas entre Roma e as sés do Oriente por questões óbvias. Além de ser a grande metrópole do Ocidente, Roma era a única sé apostólica do Ocidente, de modo que dificilmente um bispo das sés apostólicas orientais trocaria tais cartas diretamente com um bispo desconhecido na Espanha, Gália, Bretanha ou no Mídia e Mauritânia. Destacamos, no entanto, que essa regra oriental era uma praxis, isto é, uma prática pastoral comum e não uma norma absoluta ou vinculativa para todos os bispos. Nada impedia que bispos do Oriente mantivessem comunhão direta com bispos do Ocidente de forma independente da sé de Roma. Aliás, esse é precisamente o caso de Firmiliano de Cesareia e Cipriano de Cartago, que se opuseram frontalmente às decisões do Papa Estevão durante a controvérsia sobre o rebatismo. Do mesmo modo, durante essa crise, São Dionísio, Papa da sé petrina de Alexandria,
manteve-se em comunhão com ambos os lados, apelando-os em nome da paz da Igreja. Ele, Estevão, havia escrito anteriormente em relação a Heleno, Frimiliano e a todos da Sicília, Capadócia, Galácia e das províncias adjacentes, que não teria comunhão com eles no futuro, porque eles rebatizam os hereges. Considere o quão séria é essa questão. Os maiores sínodos de bispos emitiram decisões que aqueles que vêm das heresias sejam primeiramente instruídos, depois lavados e purificados, novamente da imundície do antigo fermento. Assim escrevi-lhe apelando quanto a essa questão. Ele ainda acrescenta: os africanos não introduziram essa prática. Muito antes, nos dias dos bispos que me precederam, as igrejas e sínodos mais populosos, Icônio e Sinada, além de muitos outros lugares, adotaram esse curso de ação. Eu não ousaria revogar sua decisão e os mergulhar em contendas e controvérsias. Não mudem os marcos de divisa do seu próprio que os antigos fixaram. Como regra, no entanto, esses episcopados de províncias longínquas do Ocidente garantiam estar dentro da comunhão católica ortodoxa ao estarem em comunhão com a Sé Apostólica do Ocidente, no caso Roma. O optato em momento algum se refere ao bispo de Roma como o bispo dos bispos, infalível, ou com jurisdição universal a quem todos os bispos do mundo deveriam se submeter sob pena de encontrar-se fora da Igreja. O ponto de optato era provar a catolicidade da Igreja através da comunhão com os membros do mundo inteiro. Em outros textos, quase nunca mencionados pelos apologistas latinos, Santo Optato, de Milevo, apela à comunhão com as igrejas do Oriente como critério de catolicidade. Chega inclusive a afirmar que aqueles que não estavam em comunhão com as igrejas joaninas da Ásia, que desde o Segundo Concílio Ecumênico estavam organizadas sob o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, encontravam-se, em suas palavras, fora da Igreja. Portanto, das investiduras acima mencionadas, a cátedra é, como já dissemos, a primeira que provamos ser nossa por meio de Pedro, e quem atrai para si o anjo e o bispo legítimo, a menos que, por acaso, vocês o reivindiquem para si mesmos e o encerrem em algum lugar ou outro, mandem-no embora, se puderem, e deixem-no excluir de sua comunhão 7 anjos, nossos colegas da Ásia, para cujas igrejas o apóstolo João escreveu, igrejas com as quais vocês não podem provar que têm qualquer relação. Em que base, então, você pode afirmar que possui um anjo capaz de mover a fonte do batismo, ou um que, como tal, pode ser contado entre as outras investiduras da igreja? O que estiver sem a comunhão das 7 igrejas é estranho à igreja. Supondo então que você realmente tivesse um anjo que pertencesse à igreja, por meio desse anjo você estaria em comunhão com outros anjos também, e por meio deles, com as igrejas mencionadas acima, e por meio dessas igrejas, conosco também. A unidade o desagrada. Portanto, se o Senhor considera isso um crime, condene-nos por estarmos em comunhão com os Tessalonicenses, os Coríntios, os Gálatas e as 7 igrejas que estão na Ásia. Pois a paz na unidade uniu os povos da África e do Oriente, e o restante além do mar. E essa unidade, por meio da representação de todos os seus membros, tornou sólido o corpo da Igreja. Mostramos, quando analisada em seu início, que os seus pais são responsáveis. Por que então vocês falam dos católicos como se eles estivessem contaminados? É porque seguimos a vontade e o comando de Deus, amando a paz, tendo comunhão com o mundo inteiro e união com aqueles que vivem no Oriente, onde Cristo nasceu, onde seus santos passos tocaram o chão, onde seus adoráveis pés caminharam, onde tantos e tão grandes milagres foram realizados pelo próprio Filho de Deus, onde tantos apóstolos o acompanharam, onde está a igreja cétupla, da qual vocês, tendo sido cortados dela, não apenas falham em lamentar, mas de certa forma se regozijam de terem sido cortados? Vocês nos chamam de contaminados porque temos amado a unidade que agrada a Deus, por termos concordado e mantido comunhão com os coríntios, gálatas e tessalonicenses. Vocês nos chamam de contaminados. Como vocês se aventuram a ler as epístolas escritas aos coríntios? Vocês que se recusaram a ter comunhão com os coríntios? Com que propósito você lê em voz alta o que foi escrito aos gálatas ou aos tessalonicenses? Com quem você não está em comunhão? Sendo certo que todas essas coisas são assim, entendei que vocês foram cortados da Santa Igreja e que não somos nós que estamos contaminados. Diferente dos apologistas latinos, que frequentemente retiram esse tipo de afirmação de seu contexto original para, retroativamente, enxertar nelas alegações de supremacia papal, nós não interpretamos o Optato como defensor de qualquer supremacia oriental. Compreendemos que sua intenção não era declarar uma espécie de supremacia asiática, mas
destacar um ponto teológico essencial. Para ser membro da Igreja verdadeira, era necessário estar em comunhão com as comunidades apostólicas, canônicas e católicas. Na visão de Optato, a comunhão com o Oriente era tão essencial quanto a comunhão com Roma. A Igreja una e católica era concebida como uma comunhão universal e sinodal de igrejas locais, unidas pela fé e pela caridade, não como uma pirâmide hierárquica centralizada exclusivamente no bispo de Roma. Um outro padre norte-africano que fará o mesmo é ninguém menos que o grande Santo Agostinho, de Hipona, frequentemente distorcido pelos apologistas latinos. Contra o cisma donatista, ele argumenta em sua homilia sobre a Epístola de João, desta vez centralizando a união católica ortodoxa na Igreja-mãe de Jerusalém. Se sois cristãos católicos, tendes comunhão com a Igreja a partir da qual o Evangelho se difunde por toda a terra. Tendes comunhão com Jerusalém. Cristo fez aí o princípio da pregação do seu nome, e vós, donatistas, recuais com horror de ter comunhão com essa cidade. Não é de admirar que, tendo sido cortados, passaram a odiar a raiz. Em seu livro De Unitate Ecclesia, mesmo nome da obra de Optato contra os donatistas, Santo Agostinho afirma que eles examinem então minuciosamente as Escrituras e contra tantas evidências pelas quais se mostra que a Igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo, que eles apresentem uma coisa tão certa ou óbvia como esta, pela qual eles possam mostrar que a Igreja de Cristo pereceu das outras nações e que permaneceu apenas na África como se tivesse um começo separado, não de Jerusalém, mas de Cartago, onde eles primeiro levantaram um bispo contra um bispo. Uma vez que na Sagrada Escritura se reconhece claramente a igreja que começa em Jerusalém e cresce através de todas as nações até abarcar tudo até o fim dos tempos, não se fala apenas do grão, mas também do seu joio, primeiro vós, que sois justos, deveis estar em comunhão com o grão Jerusalém, e só então podereis ver a que ou a quem chamar de joio ou palha. Ora, se fôssemos como os apologistas latinos, indubitavelmente pularíamos de nossas cadeiras para afirmar que os latinos não se encontram em comunhão com o Patriarca de Jerusalém. Logo, para Santo Agostinho, se encontram fora da comunhão da Igreja. Novamente, obviamente, não somos intelectualmente desonestos e sabemos que esses dizeres não devem ser encarados de uma forma literal. No entanto, para Santo Agostinho, a comunhão com a sede de Jerusalém era, indubitavelmente, um sinal muito mais forte de encontrar-se na verdadeira igreja, por ser a raiz e fonte da igreja do que a sede de Roma. Nesse sentido, ao comentar sobre a obra de Agostinho, De Unitate Ecclesia, o renomado historiador e padre católico romano Ignaz von Dollinger, que defendeu a verdade histórica contra o absurdo da infalibilidade papal, comenta: Santo Agostinho escreveu mais sobre a Igreja, sua unidade e autoridade do que todos os outros padres juntos. Qualquer leitor de sua carta pastoral aos cismáticos donatistas deve achar inexplicável que nesses 75 capítulos não haja uma única palavra sobre a necessidade de comunhão com Roma como o centro da unidade. Ele insiste em todos os tipos de argumentos para mostrar que os donatistas são obrigados a retornar à Igreja, mas da cátedra papal, como um deles, ele não diz uma palavra. Agora, caro ouvinte, o convidamos à reflexão. No grande cisma entre Roma e as igrejas do Oriente, quem ficou fora da comunhão com o restante do mundo? Quem se encontra fora da comunhão com Jerusalém e das outras 3 sés patriarcais? Quem se encontrou fora da comunhão dos coríntios, gálatas, tessalonicenses e das 7 igrejas da Ásia? Quem foi que durante as cruzadas começou a introduzir bispos ilegítimos, os pseudos patriarcas latinos, contra as cátedras petrinas locais, segundo Optato e os bispos africanos? Quem teria entrado em cisma? Não pode haver dúvidas. O pensamento dos santos padres africanos conduz de forma inequívoca à conclusão de que Roma é a parte cismática, não apenas por romper a comunhão com as demais igrejas, mas por erigir altar contra altar, seja ao estabelecer patriarcas latinos paralelos, seja ao apoiar, financiar ou mesmo utilizar a força militar das antigas potências católicas para coagir igrejas locais ao cisma, células cismáticas essas que originaram a maioria das igrejas uniatas ou, se preferir, católicas orientais. E é isso, caros ouvintes, espero que tenham gostado desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus os salve.